gente deu uma ênfase ao Sartre, apenas como um emblema, né? Apenas como um emblema, uma coisa emblemática, apenas da notícia, né? Foi só uma nota de rodapé, digamos, né? Do que é o pensamento existencial. Então, porventura, esse grupo se mobilizar, no outro momento, para ligar essas questões filosóficas, existenciais ou fenomenológicas de volta, trazemos de volta também, mas sempre com o olho na psicologia e aqui tentando centralizar em alguns sistemas e abordagens psicológicas dentro do humanismo e psicologia. Tá certo? É claro que a gente não pretende também esgotar uma abordagem em cada encontro nosso. A ideia é primeiros passos? A ideia é primeiros passos, com certeza, mas assim, se hoje questões ligadas à ACP não tiverem sido exploradas ou o suficiente por questões de conteúdo ou de horário, façamos um outro encontro só para isso também, não tem problema de jeito nenhum para mim, tá certo? E aí, no nosso grupo do Zap, a gente vai discutindo isso a respeito, tá bom? E ao final de hoje, a gente vê essa questão do novo dia e horário, que foi mais ou menos acordado numa eleição, né? No grupo do Zap, só que para lembrar todos. Mas vamos deixar isso para o final, uma coisa de cada vez, tá bom? Seguinte, a abordagem centrada na pessoa é um desses tantos sistemas em psicologia gestados durante o século XX, tá? E que tem o seu nome e todo o seu corpo teórico ligado à figura de quem o idealizou, que é o Carl Hanson Rogers, né? Que vocês tiveram uma pequena biografia dele naquele texto pequeno colocado lá para vocês. Um texto pequeno, 3 páginas, como eu disse, é um texto até histórico, porque foi escrito quase que imediatamente ao falecimento do Rogers, então acho que dá uma explanada, assim, geral. E antes que vocês perguntem, eu falo assim, não, meus pais não conheciam o Rogers, tá certo? Não, meus pais não são psicólogos, nunca ouviram falar, eu perguntei para eles, então isso é a mais absoluta coincidência. Tá certo? Eu sei que essa pergunta ia rolar, né? Então já estou me antecipando, já respondendo logo, né? Aí você é um predestinado, né? Assim, talvez. Até porque no meu primeiro semestre, quando a gente teve que falar em introdução à psicologia, de algumas abordagens, a sinonimia de nome me atraiu, né? Óbvio, né? Então eu fui estudar para poder apresentar um seminário. Interessante é que ninguém quis trabalhar esse assunto comigo, então eu tive que apresentar o seminário sozinho. O que é humanamente impossível, tá, gente? Não é impossível você apresentar um seminário sozinho, não. Já vi seminários muitíssimo bem apresentados por uma pessoa, por uma dupla ou no máximo um trio, e é sempre bom. Melhor do que aquela tribo de gente, né, que vai apresentar e cada um fala meio minuto, achando que está fazendo assim, que está abafando. Tá bom? Vamos nessa. Eu sou professor, mas eu não esqueço que eu fui estudante, então eu sei muito bem isso. Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu quero seguir mais ou menos uma ordem, né, como sempre, então eu vou começar com coisas ligadas àquele texto pequenininho. Então ele é muito informativo, né? Acredito que não deve ter sido difícil a leitura pelo uso das palavras, né? Até o conteúdo mesmo, a explicação foi até muito boa. Um texto muito curto, acho que o autor ele foi muito feliz nas colocações dele. Foram muito objetivas, ao mesmo tempo colocou várias das contribuições de Rogers que, do ponto de vista da história da psicologia, não estou falando do humanismo, não, são inestimáveis. São inestimáveis. Eu quero tocar nesse ponto daqui a pouco. Então, o que a gente pode dizer, assim, basicamente? Que o trabalho do Rogers, como psicólogo, ele realmente se inicia no final dos anos 20, ele coloca isso no texto dele, né? No final dos anos 20 para os anos 30, é que ele já graduado em psicologia, já tendo feito doutorado, porque para atuar como psicólogo naquela realidade estadunidense, a pessoa precisa de um título de doutorado. Não sei se isso mudou ao longo do tempo, acho que não, mas era preciso. Então, ele terminou a sua graduação, fez o seu doutoramento, começou a trabalhar como psicólogo, trabalhando
o que é bem interessante, né? Vocês devem ter visto isso no texto dele, né? Naquele centro em Rochester, em Nova York, que trabalhava com crianças e adolescentes, assim, em situações de risco e vulnerabilidade. Então, ele já caiu, assim, num caldo grosso mesmo de lidar com aquilo. Não era o trabalho clínico da psicoterapia e tudo mais, né? Então, ele não teve esse começo da clínica que a gente conhece, não foi o começo do Rogers. Foi um começo clínico no outro campo, mas não de psicologia clínica no sentido da psicoterapia. Não sei se isso ficou claro, mas foi mais ou menos assim. Então, digamos que era um trabalho até meio psicopedagógico, de psicologia clínica, também ligada a psicodiagnóstico, a orientação de crianças, adolescentes, os pais desses menores também, né? Então, tinha uma tarefa assim, muito intervencionista mesmo. Ele publica realmente o primeiro livro, ele fala da criança problema, né, o tratamento clínico da criança problema em 1979, esse é o primeiro livro mesmo dele, mas que do ponto de vista da história da ACP, né, ele é praticamente irrelevante, porque é um outro contexto de pensamento que ele estava ali, né, um outro contexto de atuação como psicólogo, o que realmente vai lançar as bases históricas do Rogers e daquilo que muito depois ele vai chamar de ACP, abordagem centrada na pessoa, é em 1942, com a publicação do, em inglês, Psychotherapy and Counseling, né? Seria psicoterapia e aconselhamento, ao pé da letra, mas foi traduzido como psicoterapia e consulta psicológica. Creio que vocês encontram fácil para baixar na internet. Haja visto que a Martins Fontes, que é a mesma editora do Tornar-se Pessoa, está fazendo um desfavor em não reeditar as obras do Rogers, que ela tem, até onde eu sei, o direito autoral de reproduzi-las. Né? Então, dá para vocês encontrarem. Livro físico, aí já fica bem mais caro nesses sebos virtuais. Coisa de 150, 200 reais, não recomendo. A não ser que vocês tenham assim, o milagre de encontrar por um preço baratinho. Enfim, então esse primeiro livro vai lançar a ideia da não diretividade, né? Um método não diretivo. E isso deu ao Rogers uma grande notoriedade. Deu realmente uma. Porque no texto que ele fala lá, né? O Este Sou Eu, as ideias dele se chocaram com a comunidade da psiquiatria, porque a psicoterapia era uso exclusivo do psiquiatra, até aquele momento. A partir desse ponto, né, esse ponto, esse divisor de águas, que foi o Psicoterapia e Consulta Psicológica, em 42, daí por diante, começou a se gestar no espaço mesmo político da psicologia a possibilidade do psicólogo também exercer essa função de psicoterapeuta. Até então, o psicólogo ele estava reservado ao quê? Trabalhos de psicopedagogia, entrevistas de psicodiagnóstico, aplicação de teste psicológico, orientação de modo geral, aconselhamento psicológico, que era muito mais um dar conselhos mesmo, do que qualquer outra coisa, mas psicoterapia não. Então, há uma luta política. Há uma luta política que o Rogers, de vez em quando, encabeça, mas foi algo que se disseminou, digamos assim, pela cultura da formação do psicólogo nos Estados Unidos. E só com isso, o Rogers já entra na história. Esse percurso dele, ele já o faz entrar na história da psicologia como um dos caras que realmente possibilitou a abertura desse outro espaço para o psicólogo, que é o espaço da psicologia clínica no sentido da psicoterapia. Tá? Então, assim, a partir daí, 1940, 1950, quer dizer, anos 1940, anos 1950 e os anos 1960, essas 3 décadas foram de trabalho ininterrupto do Rogers em atendimento clínico, em trabalho com docência, em pesquisa, muita pesquisa, ao contrário do que algumas pessoas podem fazer entender, talvez muito mais por desconhecimento ou preconceito, o Rogers era um cara
extremamente pragmático, extremamente experimentalista, muitas vezes positivista até a tampa, no modo de fazer pesquisa. Ele não dava apenas uma ideia, ele e simplesmente jogava como uma premissa. Ele tinha o costume realmente de submeter isso a uma pesquisa empírica. Hoje a gente diria que ele fez pesquisa quanti-quali, tá? Ele fez pesquisa quanti-quali. Ele submetia a tratamento estatístico, a entrevistas, questionários e tudo, para tentar saber se aquelas premissas que ele estava usando na psicoterapia, os fenômenos que ele via na psicoterapia, era alguma coisa de fortuito ou eram fenômenos que se repetiriam. E se ele via que estava havendo uma repetição, e esse é um dos critérios em ciência, tá? É um dos critérios em ciência, que determinados fenômenos, se a gente percebe que eles estão se repetindo, né? Se estão se repetindo, então as condições também estão se repetindo. Então, é possível de ser operacionalizado uma pesquisa para tentar discernir que fenômenos são esses. Isso foi porque o Rogers não acreditava nessa história de que para ser psicoterapeuta precisa necessariamente de ter um dom. Parece que você nasceu com um dom para ser psicoterapeuta, que é alguma coisa que alguns poucos estão, assim, Deus olhou para eles e diz assim, você vai ser um abençoado, você vai ser psicoterapeuta, os outros não. Ou então, para ser psicólogo clínico em psicoterapia, isso é parte de algumas características pessoais. Não, o Rogers verificou que esses fenômenos não só se repetem, como é possível a gente identificar, e é possível também identificar que atitudes, que ações, que comportamentos mesmo o psicólogo deve criar mesmo, aprender, criar, desenvolver, para criar uma relação que seja terapêutica. Não chama relação terapêutica porque é feito por um terapeuta. Assim, meramente de nome. Não. É terapêutica porque tem determinadas características. Características essas que está na função do psicólogo poder promover. E se eu posso identificar essas condições, eu posso repeti-las, eu posso aprender, eu posso ensinar. Então, a psicoterapia, ela é ensinável, sim. Hoje, a gente vê isso como uma obviedade. Naquela época, em termos assim, da primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX, isso não era tão claro. E o Rogers, ele esclareceu muito. Então, para dizer assim, não, isso que o Rogers fala é apenas, digamos assim, invencionista da cabeça dele, porque ele era um terapeuta muito bom e achou por bem que aquilo que acontecia com ele era algo que se repetiria em outras relações terapêuticas, mesmo com os psicólogos. Isso aí não corresponde à verdade. Pelo contrário, corresponde sim. Corresponde sim. O Rogers tinha um costume que começou com esse livro, né, o Psicoterapia Contextual Psicológica, de gravar sessões, de transcrevê-las e analisá-las. Ele fez isso centenas e centenas de vezes. Pessoas que trabalharam com ele também fizeram. Então, digamos assim, foram milhares de horas gravadas, pelo menos 20 anos de pesquisa, para dizer que a psicoterapia ela é terapêutica em determinadas condições e ela deixa de ser terapêutica se essas condições estão incompletas ou ausentes. Tá? Então, aquela ideia de uma psicologia baseada em evidências, o Rogers é mais um exemplo do que é fazer uma psicologia, uma pesquisa em psicologia, pesquisa em clínica, baseada em evidências. E ele mostrou com tabelas estatísticas e infindáveis pesquisas quanti-quali. Então, não é uma invencionice. Tá certo? Então, assim, esse é um ponto super importante e só isso faz com que o Rogers entre na história da psicologia. E olha, a gente não está falando aí de abordagem centrada na pessoa ainda não está levando esse nome. Até esse momento, os anos 60, o que a gente conhecia era a terapia centrada no cliente, que aliás é um outro livro dele que ele publicou nos anos 50. Era a terapia centrada no cliente. E que parece que apontava que algumas premissas dela poderiam ser
implementadas, aplicáveis em outros campos, para além da clínica. Para além da clínica. Porque, afinal de contas, o que o Rogers colocava, e isso vai a partir dos anos 60, anos 70 em diante, é que ele não estava falando só de psicologia, ciência psicológica, ele não estava falando apenas de psicoterapia, ele estava falando de uma compreensão maior das relações humanas. Então, onde tiver gente em relação, se relacionando, interagindo, não qualquer tipo de interação humana. A gente está falando, por exemplo, da interação humana de quando a gente vai e se reúne na mesa do bar para tomar cerveja e falar da vida alheia. Não é desse tipo de relação humana. Mas relações humanas onde o que está em jogo é o aperfeiçoamento não, crescimento pessoal, o enriquecimento do ser humano, algo que construa o sujeito enquanto gente, enquanto pessoa. Se tem mais ou menos esses objetivos em mente, então é possível que as ideias que estavam sendo devidamente estudadas e desenvolvidas na terapia centrada no cliente poderiam ser implementadas em outros campos. E assim foi. Realmente, no final dos anos 70 para os anos 70, o Rogers é um cara que nasceu em 1902, ele já era um senhor de idade, então ele se aposentou da vida acadêmica, já não atendia mais individualmente. Então é aquele negócio, olha, eu não estou mais assim amarrado à vida acadêmica, aos ditames da vida acadêmica. Fico assim, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu gosto mesmo, então eu vou me aprofundar nessa história das relações humanas de modo geral, e foi o que ele fez, trabalhando muito mais com grupos, educação, casais, conflitos entre grupos assim, politicamente assim, quase que inimigos, tá entendendo? Teve gente que tentou fazer grupos que ele chamava de grupos de encontro, até na época, naquele momento, por exemplo, eu não sei se conseguiram levar à frente, eu não sei se realmente fizeram, mas tentaram fazer grupos de encontro com o pessoal na Irlanda, na época em que ainda era muito dividida a Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul, e que tinha uma guerra mesmo, com o IRA, que não é a banda, né? Era um grupo de terrorismo que tentava fazer com que a Irlanda se desligasse do Reino Unido. Então, até com grupos oponentes de protestantes e católicos na Irlanda, pessoas, não sei se o próprio Rogers, ele tentou facilitar grupos para ver se eles conseguiam dialogar, para ver se isso poderia repercutir politicamente favorável para o fim da guerra, pelo menos daquele conflito. Por conta dessas iniciativas com grupos em vários setores, inclusive nessas questões de política internacional, o Rogers chegou a ser indicado, foi um nome que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele não levou o prêmio, mas ele foi indicado, o que já é uma coisa muito legal, tá certo? O termo abordagem centrada na pessoa, ele só surge nos anos 70, com uma outra publicação do Rogers, chamada Sobre o Poder Pessoal, onde ele trata das relações humanas, de modo geral. Ele não está mais falando de psicoterapia, ele fala pouco de clínica. Então, o que o Rogers está muito mais interessado é na qualidade das relações humanas. A terapia aí também incluída. Quaisquer relações humanas, onde a gente tenha ou esteja colocado numa situação de um cuidado com o outro. Seja lá quem este outro for. Então, ele pensou que aquilo que ele chama de atitudes facilitadoras, que na clínica tem assim um amplo uso, uma profunda influência na pessoa do próprio terapeuta que se dedica a esse estudo, aprofundamento na abordagem centrada da pessoa, não era algo somente na psicoterapia, poderia ser colocado em outras relações humanas, onde a construção do outro está em mira. Tá certo? Então, assim, do ponto de vista da psicologia, ou até mesmo da psicoterapia, estritamente falando, aí a gente pode falar tanto terapia centrada no cliente, como abordagem centrada na pessoa, para falar da clínica, mas quando a gente fala abordagem centrada na pessoa, a gente está falando de um campo muito mais amplo.
onde estão incluídas as relações humanas. A gente está falando da terapia centrada no cliente, especificamente da clínica psicológica. Então, especificamente da clínica psicológica, a terapia centrada no cliente é uma terapia que é baseada no diálogo, ela é dialógica, é dialogal, é o olho no olho, é a conversa mesmo, e é uma terapia da consciência. Não é uma terapia que se baseia em questões ligadas ao inconsciente. Entenda isso da forma que for. Não quer dizer que nega. Quer dizer apenas que tudo aquilo que o sujeito traz e que ele não está ainda plenamente consciente pode vir a se tornar consciente. Tornando-se consciente, ele se apropria disso, desses insights, né? Desse dar-se conta das suas questões vitais, das suas questões existenciais, e aí ele tem que se haver em se responsabilizar pela própria existência, digamos assim. Mas tudo isso baseado no diálogo. Então, é uma psicoterapia do diálogo, tá? Da consciência, né? Me distraí um pouco com um pouco da performance do Madison com o bigode dele, tá certo? Foi muito interessante, mas, né? Tá bonito, tá bem cultivado, né? Certo, gente? Então, assim, o Este Sou Eu, que é o texto do Rogers, especificamente, é um texto de 1955, tirado lá do Tornar-se Pessoa. Como eu disse lá no áudio, lá no grupo, né? Tornar-se Pessoa é uma dessas obras obrigatórias para quem estuda seriamente a ACP. Não é um livro pensado todo bonitinho, assim, de cabo a rabo, todos os capítulos pelo Rogers. Ele, na verdade, é uma compilação que o Rogers fez de artigos, que ele publicou nos anos 50, mas ele publicou em 61. Com certeza é a obra mais conhecida dele, né? Praticamente ele ficou conhecido mundialmente com essa obra. Porque, se vocês forem dar uma olhada no sumário, ela não diz respeito somente à psicologia. Tem algumas coisas sobre ensino-aprendizagem, ou seja, tem implicações para a educação. Tem lá um pequeno debate dele lá com o Skinner, naquele momento. Ou seja, o Skinner dos anos 50, não é o Skinner dos anos 80, que ele, até mesmo o próprio Skinner no percurso dele, ele faz mudanças na análise do comportamento. Tá? Fala de relações humanas, criatividade. Então, é uma obra que ela se espalha para outros campos. Então, Este Sou Eu é um texto de 1955. Vocês notam que ele não menciona a palavra abordagem centrada na pessoa, só vai surgir nos anos 70. Mas, mesmo assim, o Rogers, ele coloca, além dos dados biográficos dele, né? Como vocês podem ver, são bem interessantes também. Nada muito assim extraordinário, mas bem interessantes, merece um comentário nosso depois. E ele mostra o percurso dele, docente de pesquisador, até aquele momento, nos anos 50. Então, mostra o aprofundamento dele, do ponto de vista teórico e prático e de pesquisa. E muito daquilo que, na segunda parte do texto, ele fala das premissas não, desculpe, do que ele aprendeu e que ele botou ali com forma de pequenas premissas, pequenas asserções, né, proposições, ele foi comentando, não mudaram tanto dos anos 60 em diante. Vamos dizer que a parte, digamos assim, teórica maior daquilo que a gente chama de ACP, ela está muito concentrada dos anos 50 para os anos 60, cronologicamente falando. A partir daí, são só desenvolvimentos, aprofundamentos, tá certo? Releituras. Então, por exemplo, e aí eu vou tentar resumir mais ou menos algumas ideias e a gente vai depois para o debate. Eu estou tentando ser um pouquinho mais rápido, porque eu quero abrir para perguntas, eu quero abrir para debate, porque é aí que a gente aprende. Tá bom? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele fala é a necessidade de autenticidade, tanto consigo mesmo, como também aceitar, é um treino, porque isso não é um dom, aceitar a autenticidade que o outro é. Porque com essa aceitação, tanto de si quanto do outro, é possível a gente perceber as nossas nuances pessoais, existenciais, tudo aquilo que nos constitui num determinado momento de vida, seja os nossos pontos
positivos ou negativos, não importa, chame do jeito que você quiser. E aí sim, é possível, tendo essa, digamos assim, consciência, a gente se promover algum tipo de mudança pessoal. Seja lá para onde for, seja lá o que isso signifique. Tanto de si, como também aceitar que o outro pode se transformar. Então, isso é importante. Isso quebra com a ideia de que o outro tem que ser sempre daquele jeito. Eu conheci o sujeito assim, o sujeito mudou com o tempo. Nossa, o que é que aconteceu? Você não era assim. Entende? Que a gente tem que estar com a sensibilidade um pouco. A gente tem que cultivar uma sensibilidade um pouco mais aguçada em perceber se eu mudo, se eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás, de 10 anos atrás, por que que o outro tem que ser o mesmo? Eu aceito a mudança em mim, mas não aceito a do outro. Isso é meio contraditório. Nessas premissas que o Rogers coloca, esse tipo de autenticidade em aceitar como o outro é e a si mesmo, digamos assim, elas tendem a se confluir, né? É meio hipocrisia você querer aceitar a mudança em si, mas não do outro, tá? É um modo também de compreender esse outro na diferença absoluta que o outro é, a diferença radical que o outro ser humano é para mim. E do mesmo jeito que eu também sou para ele. Né? É assumir essa diferença radical, é não buscar modelos, né, para conformar cada um à sua imagem e semelhança do que você pensa que é um ser humano ideal dentro de um tipo de relação. Até pensar a qualidade das relações humanas. Hoje, no nosso momento de hoje, 2020, muito problemático, né? Acho que a situação de pandemia colocou em xeque a qualidade das relações que a gente tem, seja com o outro mais próximo, mais distante, ou como é que a gente entende a diferença radical que a outra pessoa é para nós, certo? Então, assim, não buscar modelos explicativos, não buscar conformar o outro dentro das caixinhas e tentar conformá-lo teimando, talvez, assim, de modo, talvez por querer ou sem querer, que a Terra é plana e que os meus pré-conceitos não influenciam o meu modo de ver o mundo e ver as pessoas que influenciam, sim, certo? Então, o Rogers, ele revira o terreno do lugar comum. Ele revira nossos pontos, assim, de apoio, nossas zonas de conforto nesses aspectos. Parece muito bonito, né? E, às vezes o pessoal faz alguma piada dizendo que o Rogers parece um ursinho carinhoso. Não tem nada de carinhoso nisso. Não tem nada de carinhoso nisso. Não tem nada, nada. Vou dar um exemplo rápido. Um exemplo porque eu escutei isso do professor Afonso Fonseca, que recentemente faleceu, né? A gente até colocou um pouco nas redes sociais, vocês devem ter visto, né? Na formação que eu tive como Afonso nos anos 90, quando ele estava estudante. Vou contar muito rápido. Diz que nos anos 70, num grupo de encontro, o Rogers, e não só ele, era ele facilitando, a gente chama de facilitador, era ele e outras pessoas facilitando um grupo grande. Era um grupo de uma semana. Não era um grupo assim de 2 horas, não. O pessoal se encontrava num lugar, mesmo, digamos assim, sei lá, ia para um hotel e ficavam convivendo durante uma semana e tinha um momento de grupo, durante quase o dia todo. Sei lá, era mais ou menos assim o esquema. O lance era todo mundo se ouvir, todo mundo se escutar, partilhar sua experiência, partilhar a vida. Como as atividades de grupo são interessantes nessa hora. Porque a gente, querendo ou não, é obrigado a escutar o outro. E o outro também tem que me escutar. Só que ele tinha um senhor que ele sempre tomava a palavra. Quando abria para as pessoas falarem, esse senhor rapidamente levantava a mão, começava a falar e ele não parava mais. Ele não parava. Ele falava de um jeito assim que não dava espaço para outra pessoa intervir. Foi assim no primeiro dia, foi assim no segundo dia, no terceiro, quando abriu o espaço, que ele levantou a mão,
O Rogers, segundo o relato que o Afonso colocou, ele diz assim: você, eu quero que você cale a boca. Eu não quero que você fale. Eu quero que você fique calado. Eu não quero ver, eu não quero escutar a sua voz. É claro que o sujeito murchou, né? Com isso. E ele não falou mais. No terceiro dia, quarto, quinto. Quando foi no último dia, ele pediu de modo muito, assim, cuidadoso, que queria falar, levantou a mão. E ele falou assim, no começo, com a intervenção do Rogers, né, com a pedrada, né, que ele levou, tijolada que ele levou do Rogers, assim, ele se sentiu, assim, muito inibido, até uma certa agressividade mesmo, né, muito agredido. Mas ele, ouvindo as outras pessoas, já que ele falava demais, ele pôde aprender com as outras pessoas, um pouco da vida delas, o que isso repercutiu na vida dele, e o quanto ele ficava querendo expor, e às vezes não era só expor de falar dele, mas como ele queria fazer valer um tipo de visão de si mesmo que era irreal. E que escutar os outros o fez perceber isso. E que a colocação do Rogers, muito mais do que mandar ele calar a boca, era mais dizer assim, olha, para de falar e escuta. Para de falar e escuta. É porque parece que algumas pessoas não sabem dizer, por favor, dá um espaço para o outro. Às vezes algumas pessoas têm que meio que ser chocando. E como o Rogers era um terapeuta tremendamente experiente, certamente essa intervenção dele não foi à toa. Ele não fez isso como um rompante de raiva. Então não vem com essa história de dizer que o Rogers é um ursinho carinhoso. Até onde eu sei, como terapeuta, ele era muito sensível, como professor extremamente exigente, como pesquisador mais exigente ainda. Pelo menos os relatos das pessoas que conviveram com ele, né? E que chegou para a gente, em termos assim, biográficos. Mas continuando. Então, assim, o Rogers é um cara que ele fala assim, e no texto está lá assim, a experiência é a suprema autoridade. Quando ele fala de experiência, a gente está falando aqui em um nível mais existencial. Não é experiência aqui no sentido de experimentação de laboratório, não é isso. Embora naquele momento que ele está falando, ele está muito ainda pesquisador. Isso ele fala um pouco mais à frente, né, sobre questão de ciência. Então, assim, é muito mais aquilo que me atravessa, quase como uma intuição, que ele chama assim de uma experiência organísmica. Lembra que a gente falou sobre questões organísmicas, mais ou menos quando a gente estava falando lá com um pouquinho do Maslow e da psicologia humanista de modo geral? Pois é, essa ideia retorna no Rogers. Então, é aquilo que me atravessa enquanto uma intuição pelo corpo e pode talvez ganhar voz, ou ganhar nome, ou ganhar conceito, ou me organizar em termos racionais. Quer dizer, chega ao nível da racionalidade, da consciência. Em outras palavras, em bom português, eu, digamos assim, em determinada situação, um determinado tipo de relação com a pessoa, grupo, alguma coisa, eu sinto quase que intuitivamente que isso vai ser bom para mim. Ou então eu sinto que isso vai ser uma roubada. Se eu sinto que isso talvez seja bom, eu vou. Se eu sinto que isso pode ser uma roubada, eu me retraio, eu digo não, eu me nego, eu me esquivo. E que o Rogers fala que, em geral, a que ele chama de avaliação organísmica, né, geralmente é muito confiável. Pode ser que a gente erre num determinado julgamento assim? Pode. Né, porque a gente está falando de uma questão de avaliação. Avaliar é você dar um valor assim, isto é bom, ou isto é ruim. Não baseado em valores fora do sujeito, mas muito mais internos. Por isso que ele fala muitas vezes que a avaliação externa a nós mesmos, ou seja, de outros, da cultura, ela é parcial, ela talvez não diga muito respeito a nós. Não quer dizer que a gente só vai agir a partir do que dá na nossa telha, não é isso. Levando, ou seja, desconsiderando grupos, pessoas, com a cultura que a gente vive. Não, a gente pondera.
todo o nosso sistema de valores é uma ponderação que a gente faz ao longo do tempo, ao longo da vida, entre aquilo que a gente julga que seja legal ou não para nós, tentando equilibrar mais ou menos com as demandas do meio externo, cultural. Quer a gente goste disso, quer não. Né? O Freud fala isso de modo muito legal, por exemplo, num texto fantástico que se chama Mal-Estar na Civilização, que, no entender dele, né, Freud, a civilização só é possível porque várias das nossas demandas pulsionais, elas têm que ser realmente mitigadas, elas têm que ser abafadas, senão a gente não consegue viver em sociedade. Não consegue. Aí a gente perde por um lado, mas há um ganho cultural e social por outro. Mas isso aí não gera frustração? Gera. A gente tem que viver com isso mesmo. Que em algumas situações que são benéficas para nós e outras que dá frustração mesmo e a gente vai tocar na vida. Aí isso é a interpretação freudiana, psicanalítica, vocês podem ver lá no Mal-Estar na Civilização. Quem já tem uma leitura de psicanálise, fica aí a leitura para o fim de semana, porque é um livro pequenininho, dá para você ler deitado na rede, sem problemas. O mal-estar que vier é normal, viu? Não é problema não. Mal-estar também faz parte de uma avaliação organísmica nossa, digamos assim. Né? Mas deixa isso para o final de semana, é um texto clássico, é um texto que a gente sempre volta para ele, né? Eu acho muito bom a leitura freudiana nessas horas. Então, assim, o Rogers é um cara que também, evidentemente, como eu falei, valorizava a ciência, os fatos são amigos, né? Ele diz. Aquele ponto do texto, para mim, ele está falando da honestidade científica, né? Ou seja, você não fazer vista grossa, você não se negar aquilo que os fatos, a partir de pesquisa, mostra para você, a partir do que os fenômenos mostram para você, se a pesquisa tiver sido bem feita. Não importa que resultado dê, não importa que resultado te mostre. De repente, numa pesquisa, as tuas hipóteses vão todas por água abaixo. Tudo aquilo que você estava estudando, os fenômenos te disseram justamente o oposto. Em vez de você ficar deprimido, não. Você fica chateado? Fica, mas assim, eu estou vendo uma coisa que eu achava que era de um jeito e é de outro. E aí? Como é que eu me posiciono perante esses fatos? Compreende? É por isso que o Rogers fala que os fatos são amigos. E ele bota uma visão de homem, que muitas vezes ele é acusado de ser uma visão assim muito positiva e muito otimista. Ele diz que não é bem assim, né? Que também não é tanto. Eu já acho que é sim. O Rogers ele realmente tem uma visão bastante positiva, bastante otimista, às vezes até de um otimismo cego com relação ao ser humano, já que ele diz que, baseado na premissa principal da abordagem centrada na pessoa, que ele chama de tendência atualizante ou tendência à realização, esse é o conceito pilar da abordagem centrada na pessoa, que é muito parecido com aquela ideia de autorrealização do Maslow, seria uma espécie de força ou um conjunto de forças inerente, inato a todo sujeito humano, que o possibilitaria a crescer e desenvolver todas as suas potencialidades num grau máximo, se e somente se você der condições legais para isso. Então, baseado nessa premissa, nesse conceito pilar, o Rogers ele acha assim, olha, o ser humano, de modo geral, tem uma conduta, ou teria uma conduta preferencialmente positiva ou benéfica. Agora, porque tem muita coisa cultural e social que atravanca, que bloqueia, que causa um distúrbio nessa tendência, isso faz com que o ser humano age de modo contrário, seja com ele mesmo, seja com o outro, com os outros. É claro que isso não explica a capacidade de violência, preconceito e a maldade humana. Né? Eu acho que esse é um ponto que merece ainda uma pesquisa boa sobre a questão do mal. A questão do mal não é só uma questão filosófica, não é uma questão religiosa, não. Não vamos imputar isso simplesmente aos filósofos ou aos satanás, de jeito nenhum. Isso pode ser muito bem ser estudado dentro do âmbito da psicologia. E, por fim, né, no texto do Rogers, coisa que acontece em vários textos dele, ele dá aquela ideia de que a vida é um contínuo processo. Em outros termos,
A vida é um devir. A gente viu isso quando a gente estava vendo o pensamento existencial. De certo modo, é um pensamento, entre aspas, existencial no Rogers, embora ele mesmo não era um fã de estudar filosofia. Dizer que o Rogers era um filósofo também é um exagero. Estou falando filósofo no sentido assim meio que profissional do termo, alguém que estudava história da filosofia, alguém que conhecia vários pensamentos de vários filósofos ou filósofas, seja do século XX ou do século XIX. Ele não era nesse sentido, tá bom? Ele não era filósofo. Ele pensava as relações humanas. Se for filosofia aqui no sentido mais lato, no sentido mais frouxo, no sentido mais amplo, a gente pode dizer que sim. Mas o Rogers não era um estudante, não era um estudioso, nem das filosofias existenciais e nem da fenomenologia, em que pese algumas pessoas acharem que o Rogers tinha conhecimento. Não, não tem. Não, não tem. Tem um colega meu, professor aqui da UFC daqui de Fortaleza, do Departamento de Psicologia, que é o professor Paulo Castelo Branco. Ele fez um estudo muito interessante, assim, quantitativo mesmo, de quantas vezes na obra do Rogers aparece nomes de fenomenólogos ou a palavra fenomenologia. Sabe? A simples menção. Não é o conteúdo. São, assim, sabe, de contar nos dedos. De contar nos dedos. Ao longo da obra dele, de vários livros. Por exemplo, o nome do Heidegger, do Martin Heidegger, um filósofo de linha fenomenológica do século XX, ele é citado rapidamente, uma única vez, ao longo da obra inteira do Rogers, no livro em que o Rogers está falando de educação. Só. Não é um comentário. O Rogers menciona o Kierkegaard, um filósofo existencial dinamarquês da primeira metade do século XIX. O pessoal acha que tem muita coisa do Kierkegaard no Rogers. Não tem. Não tem. Ele leu alguma coisa, mais por uma simpatia religiosa, haja visto que o Rogers foi um cara que estudou num seminário religioso, protestante. Então ele teve algum contato ali, teve contato depois, já psicólogo, já pesquisador, mas não era um estudioso. Se for para dizer que o Rogers tem algum contato a mais com filosofia, com um pensamento filosófico, seria com um outro senhor muito legal, muito interessante, que é o Martin Buber, com quem o Rogers teve um contato direto. Teve um contato até cara a cara, pessoal. Pessoal mesmo, num debate, numa conferência, em que os dois estavam, foi promovido na universidade, os dois estavam lá na mesa, teve tempo de fala para cada um, e cada um comentava a fala do outro. O Rogers chegou a ler um pouco mais, né, o Buber, a gente pode dizer nesse aspecto. Mas não que o Rogers era um fenomenólogo ou era um cara dado ao pensamento existencial. Então, quando ele fala que a vida é devir, ele fala isso por experiência clínica, ele fala isso por observação nas relações humanas. E que, evidentemente, quando ele fala isso, ele dá uma brecha, não foi a intenção dele, mas ele dá uma brecha para estudos e aprofundamentos dentro da própria ACP, para vinculações com filosofias existenciais, coisa que ele não fez, mas que as pessoas, depois da morte dele, a partir dos anos 90 em diante até hoje, fazem uma coisa muito característica aqui no Brasil. É muito característico da abordagem centrada na pessoa brasileira, esses diálogos constantes com a filosofia de modo geral, e específico com a fenomenologia e com as filosofias da existência. Mais atualmente ainda, outros objetos de estudo estão começando a aparecer dentro do estudo em ACP, que efetivamente, por exemplo, o Rogers não teve. Quer dizer, teve assim, se eu mencionei que o Rogers tentou fazer grupos de encontro com grupos que tinham oposição ferrenha, feroz, né, beligerante mesmo, como, por exemplo, com o pessoal lá na Irlanda, isso abre um precedente de como é que a gente pode pensar a ACP em termos de relações culturais. Por exemplo, tem um colega meu, psicólogo, que ele está começando a se debruçar em estudos da ACP em termos de relações raciais. Isso, até onde eu sei, é inédito. Eu não conheço estudos desse tipo dentro da ACP. A gente vai conhecer outros lugares, óbvio, né? Mas não dentro da abordagem centrada na pessoa. O professor Edson, lá do Maranhão, né, o professor Edson Bezerra,
alguns de vocês talvez tenham visto nas redes sociais, né, alguma propaganda nesse sentido. Ele está fazendo um estudo interessantíssimo sobre a questão dos sonhos como recurso terapêutico dentro da terapia, na abordagem centrada na pessoa. É bem legal. Eu estava vendo ontem uma live muito rápida dele, dizendo o que é que ele ia tratar num mini curso que ele ia dar. Eu tinha até sugerido para ele, né, numa troca de mensagens particular, eu falei assim, Edson, cara, não dá palestra só não, cara, escreve um artigo, né, bota isso a público para a gente ler a respeito, mas do que ele falou ontem na live, do que ele ia explorar nesse mini curso, né, eu já acho que um artigo não basta não, ele vai, em algum momento ele vai ter que sentar e escrever um livro. E tem um quê de ineditismo, pelo menos aqui no Brasil, trabalhar com sonhos, uma leitura dos sonhos dentro da ACP, até onde eu sei é uma novidade. Acho que lá fora, no exterior, acho que tem gente trabalhando já, salvo engano. Mas aqui no Brasil, que eu saiba, por enquanto, só o Edson. Então, as pessoas têm trabalhado vários temas em ACP ao longo do tempo. Tá? Onde é que vocês veem mais essas publicações? Em pelo menos 2 revistas. Uma é a revista da abordagem gestáltica. Apesar do nome, ela não é só sobre a gestalterapia. Tem vários artigos de várias abordagens humanistas, a ACP é só uma delas. Vocês podem ver isso aí. Ou a revista do NUFEM, dos estudos de Núcleo de Fenomenologia da Universidade Federal do Pará. E agora surgiu mais outra revista, que é a Fenomenologia, Ciência... Esqueci o resto, é porque colocou em inglês. Phenomenology in Science, Psychology, não me lembro. Depois eu coloco no grupo. Eu até coloquei outro dia um link dos números recentes. É uma revista nova, está no 2º número agora. E a intenção dela não é sobre a CP, não tem uma revista exclusivamente dedicada à abordagem centrada na pessoa aqui no Brasil. Então a gente publica nesses outros periódicos, e em outros ainda. Tá? Mas tem esse periódico novo, dedicado exatamente às psicologias de base humanista, fenomenológica, existencial. Então, vocês veem que, se vocês forem dar uma olhada só nos títulos dos artigos, vocês veem que há uma variedade de pesquisa muito grande sendo feita. Tá bom? Tudo isso a partir do Rogers, de coisas que ou ele só, digamos assim, abriu uma pequena porta e o pessoal abriu logo de vez e entra, ou a partir das próprias ideias dele, coisa que ele nunca pensou, sequer passou pela cabeça dele. Mas a partir do corpo teórico da ACP, podem ser pensadas, podem ser gestadas. Tá bom? Olha aí, hoje eu consegui fazer uma exposição um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais rápida. Eu não falei especificamente das atitudes facilitadoras, mas a gente pode falar nesse debate que a gente pode abrir agora. Valeu, gente, e agora manda ver. Bem, professor, hoje você conseguiu falar em 48 minutos. Desculpa ter atrapalhado com o meu ajeitado bigode, mas não tem problema. Foi muito interessante a sua explanação, e eu já começando a roda de conversa, né? Quando você falou do psicoterapia e consulta psicológica do Roger, né? Foi o meu primeiro seminário, assim, dentro de uma disciplina da psicologia, se eu não me engano, que foi com o professor Iago. E dentro eu fiz esse livro, né, que era sobre a clínica na ACP, o meu tema do seminário. Eu fiquei com a parte de falar sobre as relações entre o cliente, da pessoa, e o terapeuta, né? E foi muito legal para mim, porque me situou em o tipo de relação que era entre o terapeuta e o cliente, né? Que ele vai dizer que não é aluno-professor, não é padre, pastor e fiel, não é entre pai e filho. Achei bem interessante. E aí já deixo para uma sugestão para um consultor. Realmente lá no livro, o Psicoterapia e Consulta Psicológica, eu acho um livro legal. Ele é um livro muito duro. Duro no sentido assim, ele é muito prático.
Se os textos do Rogers, por exemplo, nos anos 60, são um pouco mais fluidos, com uma certa mais facilidade, tem hora que ele é muito legal de ler, quase para ficar deitado na rede. Aí você vai lendo, dorme, acorda de novo, e continua a leitura, e parece que você não perdeu o fio da meada. Não, esse livro não. Esse livro, do Psicoterapia Psicológica, ele é muito duro, assim, ele é muito prático, ele é muito objetivo. Ele é bem objetivista mesmo. Muito. E é bom que seja assim. Quando eu comecei a estagiar na clínica no último ano, a minha supervisora falou assim: vocês têm o Psicoterapia e Consulta Psicológica do Rogers? Alguns eu tinha, outros colegas meus não. Eu falei assim: bom, todo mundo consiga o livro, naquela época era bem mais fácil, ainda mais muito, era fácil você conseguir em livraria e tudo, era um preço até bastante acessível, não me lembro quanto. Eu falei assim: vai todo mundo ler o livro, de capa a capa. Por quê? Porque ele é meio feijão com arroz. Ele é meio feijão com arroz. Vai dizendo o que é não diretividade, o que é, o que não é, o começo das posturas, das atitudes facilitadoras, do que é interessante e o que não é, para dar o pontapé inicial de uma relação que seja terapêutica. Entende? Então, é um livro muito prático nesse sentido. Não é a única leitura. Isso é só o pontapé inicial, até porque a ideia de não diretividade com esse nome, o Rogers vai abandonar algum tempo depois. Ele vai preferir falar em centrado no cliente. Embora hoje, aqui e acolá, talvez vocês encontrem algum texto, mesmo atual, que fale de não diretividade como relacionado ao Rogers. Historicamente, sim, mas a ideia de não diretividade, ele abandonou. E eu estou vendo que tem um monte de perguntas, eu não estou acompanhando, não. Professor, é o seguinte, a Elisângela colocou assim: e pensando na prática científica, penso que a publicação de coisas que não deu certo deveria ser incentivada também. Os fatos são amigos, mesmo as negativas. Uhum. É porque é um pouco assim da nossa vaidade, um pouquinho do nosso narcisismo. Não é fácil, gente, a gente ficar assim, publicizando que houve uma falha. Sobretudo se tiver sido uma falha muito grande. Tá entendendo? Né? Não. Não, assim, eu até não recomendo que a pessoa publique falhas graves, né? Principalmente em estudos diretamente com pessoas e tudo mais, mas que possa publicar realmente o andamento, os reveses. E aí, para bom entendedor e bom leitor, isso é suficiente. Né? Não precisa, sim, se expor, ou até mesmo ao ponto de expor a própria intimidade. De jeito nenhum. A Priscila Fontinelli pediu para que você coloque as revistas que você citou hoje, depois no grupo. E Tá bom. aí, Eu depois coloco no link. Ok. Eu coloco no link, não, eu coloco o link dessas revistas. Uhum. Mas entendam, só um minutinho, mas entendam, a publicação, a depender do tipo de texto, de artigo que você queira submeter a uma revista, pode ser submetida a qualquer revista de psicologia que vocês considerem que seja interessante. Alguns desses artigos, por exemplo, tem um artigo que fala da influência dos neofreudismos, né, norte-americanos na terapia centrada no cliente. Salvo engano, foi publicada noutra revista que não foi nenhuma dessas. Era uma revista muito mais ligada à psicologia clínica. Tá? Por exemplo, a Revista Brasileira de Psicoterapia, que existe. Qualquer publicação de terapia centrada no cliente, de alguma pesquisa ligada à psicoterapia centrada no cliente, pode muito bem ser submetida a essa revista. Eu estou falando dessas três porque o foco, o escopo delas, o recorte editorial, é preferencialmente com psicologias de base humanista, existencial, fenomenológica. Tá certo? Então, por exemplo, assim, se um estudante ou um professor de
digamos assim, um profissional psicólogo de psicologia analítica, quer publicar um estudo comparativo do Jung com o Rogers. Não sei nem como é que seria isso. Tá? Estou chutando aqui no escuro. Porque está mencionando, porque está fazendo uma vinculação com o Rogers, poderia muito bem submeter numa dessas revistas, mesmo a pessoa sendo junguiana. Não sabe? Isso se chama diálogo, gente. Isso se chama diálogo científico. Isso aqui não é guerra de guerrilha, não. Não é entrincheiramento, não. Chama-se diálogo. Tá certo? E até o trânsito oposto também é possível. Eu trabalho com psicologia humanista, eu quero fazer algumas pontes da ACP com a psicanálise em determinados aspectos. Se eu quiser submeter a uma revista de cunho mais psicanalítico, eu vou submeter. Se vai ser aceito ou não, é outra história. Mas eu vou submeter lá porque eu acho que talvez seja interessante. E por aí vai. Honestidade, né? Intelectual. Bora lá. O José Antônio Filho perguntou: Roger, por que você acha que a ACP não tem uma revista específica para publicações? É uma boa pergunta, meu querido. Eu não O que você sei. acha? Primeiro, eu não sei dizer por que que não há. Talvez porque essas revistas sejam mais antigas. A revista Abordagem Gestáltica, se vocês abrirem o link depois, vocês vão ver que apenas uma parte dela foi e está sendo publicada desde então online. Mas ela é uma revista bem mais antiga. Ela é dos anos 90. Ela tem números que você só vai encontrar no formato físico. E aí não tem como você adquirir isso, né? Você não compra. Você teria que ir em biblioteca para ver se eles têm números antigos da revista. Então, talvez assim, muitos. É uma revista antiga, muito tradicional, digamos. Eu acho interessante por conta disso. Eu acho legal nesse aspecto. Tá? Agora, o que é que eu acho? Eu acho que não perde, não, sabia? Eu acho que não perde. Não perde. Porque aí você tem um nicho maior de discussão com outras pessoas dentro de um escopo de uma revista mais geral, mais aberta às abordagens humanistas de modo geral, do que se concentrar numa só. Por exemplo, foi uma decisão aí do pessoal, foi o que me disseram, da revista Abordagem Gestáltica, voltar a publicar coisas muito mais ligadas à gestalterapia. Então, por isso, esse foi um motivador a criar essa nova revista que eu mencionei agora há pouco. Tá certo? Vai perder, talvez, em publicações, em quantidades? Provavelmente, né? Mas aí também depende dos gestalterapeutas também promoverem, ter o seu espaço de publicação da gestalterapia. Não sei se a revista vai ficar mais pobre por conta disso. Acho que não. Eu acho que não fica pobre nesse sentido. Ela empobrece um pouco porque diminui um pouco o diálogo. Mas isso não é problema. Outras revistas existem para isso. Então, eu não vejo problema, não. Né? E da mesma maneira que eu acho que pode empobrecer um pouco a revista Abordagem Gestáltica se centralizar somente na gestalterapia, poderia acontecer o mesmo numa revista dedicada somente à ACP. Poderia correr esse risco. Eu prefiro uma revista mais aberta. Pessoalmente, eu prefiro estar numa revista que tem um escopo mais aberto, onde tem mais gente lendo, de outras áreas que não é somente a ACP. Eu gosto disso aí. Eu gosto dessa variedade. Eu gosto da multiplicidade. Eu gosto da feira. Né? Eu gosto da feira. Bem, professor, no chat não tem mais nenhum comentário ou coisa do tipo, não. Então, quem quiser agora falar, abrir seu microfone, mandar alguma mensagem no chat, ou então dizer, eu quero falar, pode avisar aqui no chat, está aberto para as discussões. Falem que eu escuto.
Boa noite a todos. Boa noite, Roger. Boa noite, grande João. Grande João. Você, como sempre, muito bem paramentado. Tá tão frio aí que está usando até um boné, né? Pois é. A gente acaba... Cearense, quando vem para o sul, acaba pegando umas modas bestas, né? Cara, foi o que eu lhe disse naquele dia, né? Eu não sei se é nordestino, mas o cearense tem uma relação de amor e ódio com sol e com chuva, ou seja, com calor e com frio. Reclama que é muito calor, reclama que é muito frio. Então... Reclama de tudo, né? Pois é. E sabe que eu fico também muito... Sempre quando participo dessas plataformas, eu também sou professor, né? Então, geralmente a gente só vê esses quadros. Eu fico muito incomodado com esses quadradozinhos, porque parece que a gente assim, tá falando com... Nem sei, com as fotos, né? Mas, enfim. Literalmente, cada qual no seu quadrado. Pois é. É um desafio cada vez mais essa questão remota, né? Bem, Roger, eu não conheço, assim, de forma muito aprofundada essa questão desse humanismo pautado no Rogers, mas eu tenho uma questão que a partir da filosofia, né, que é minha área, que é o seguinte: nós temos no século XX grandes movimentos, inclusive filosóficos, né? Você citou, inclusive, um desses caras que é protagonista desses movimentos, como o Martin Buber, né, que está aí dentro de uma filosofia do diálogo, né, do outro, contato com o outro. Também nós temos uma outra grande filosofia, outro grande movimento, que é o personalismo, né? Aí nós temos um francês, o Monnier, né, que toma a frente dessa corrente filosófica. E o personalismo, ele vai muito de encontro a isso que você falou, trazendo essa questão do tornar-se pessoa, do Carl Rogers, que o personalismo, essa corrente filosófica do início do século XX, diz que é necessário lutar com qualquer tipo de movimento que reduza a vida, que reduza a pessoa, que negue a pessoa e que compreenda o outro como ele é. E uma das palavras que eu anotei sua aqui, ao se retratar do personalismo, aliás, do tornar-se pessoa do Rogers, foi aceitação da mudança do outro. Você falou sobre questão também de não buscar um modelo, e tratou também muita questão da diferença, né? Da aceitação da diferença. Isso é muito importante, acredito, não só para a filosofia, mas para a psicologia, como também para nós como humanos, aceitar a diferença. Bem, com tudo isso que eu estou expondo, o que é que eu quero falar para você e para todos aqui presentes, na verdade é uma forma de pergunta, é o seguinte: existe, de certa forma, uma aproximação com esse tipo de filosofia do Rogers, com essa filosofia do personalismo, já criada lá no início do século XX? Se há uma aproximação, né? Você falou aqui no decorrer do encontro que o Rogers não tem um contato muito próximo com a filosofia, né? Mas me parece muito ligado uma coisa com a outra, essa questão do personalismo, até o nome, né? Personalismo. E uma outra questão eu acho isso mais importante ainda, que é a seguinte: nós temos aí o DSM, que é uma espécie, uma tentativa de nomenclaturalizar tudo, né? Ou seja, se a gente for levar a sério o DSM, todo mundo tem lá suas patologias, todo mundo está louco, todo mundo foge do padrão. Se a filosofia do Roger nos ajuda a olhar a diferença e aceitar a diferença, né? Até que ponto isso pode servir de convergência com o próprio DSM, que diz que, de certa forma, nós temos que nos enquadrar em um certo modelo, um certo padrão, para nós não sermos alguém patológicos, né? Patologizado, né, digamos assim. Exato. Cara, é o seguinte, sobre o personalismo, eu não conheço dois lados dessa sua primeira pergunta. Primeiro, até onde eu li, o Rogers não faz referência ao Monnier, ao personalismo, ou algum outro nome ou tese do personalismo.
Acredito que não, até onde eu li, né? Acredito que ele não faz. Até porque o nome abordagem centrada na pessoa, como eu te falei, nos anos 70, que ele vai colocar isso. Né? Então, essa coisa dessa nomenclatura tardia no Rogers sugere que não foi, digamos assim, digamos, entre aspas, por uma influência do personalismo, eu vou botar o nome pessoa aqui nessa ideia porque eu estou influenciado. Não. Então, aí vem o segundo aspecto. Eu também não conheço estudos que pretendam fazer algum tipo de diálogo entre as ideias do Rogers e o personalismo, né, encabeçado pelo Monnier. Eu não conheço. Não conheço. E como a gente sempre vai procurar nas plataformas de pesquisa, né, do Google, da PepSic, Lilacs e tudo mais, eu não fiz essa pesquisa, talvez seja o caso de fazer, não me lembro realmente, na abordagem centrada na pessoa, ter alguma exploração de algumas teses nesse sentido. O que a gente vê mais nesse aspecto? Assim, a gente vê coisas ligadas ao Heidegger, vê ao próprio Buber, né, como eu já mencionei, isso já é amplamente colocado. Tem um livro do Adriano Holanda, o professor Adriano Holanda, que é sobre as correlações entre o Rogers e o Buber. Então, só isso aí já é muita coisa, né, que é um livro todo especificando. Tem aqui acolá algumas coisas sobre Kierkegaard, né? Mas, assim, sobre o personalismo, não. Eu não sei te dizer. Quanto a essa questão do DSM, só isso aí já geraria só um outro encontro nosso aqui, que seria, por exemplo, a questão do diagnóstico. Essa discussão a gente costuma fazer no curso de psicologia, lá na frente, nas cadeiras de psicopatologia. Mas a gente pode colocar aqui no seguinte sentido. O Rogers, ele não era fã de jeito nenhum de qualquer tipo de recorte, de descrição diagnóstica. Ele não gostava. Ele não gostava. Não porque era preconceituoso, não porque ele era preconceituoso, ou dizer que aquilo não tinha nada a ver, ou aquilo não fazia sentido, aquilo não presta para nada. Não era assim. E aí ele é muito procedente nessa crítica, nessa observação que ele faz, que eu só vou repetir aqui. Ele fala assim, o medo que ele tinha dessas descrições diagnósticas, tipo DSM, que só começaram a surgir nos anos 50, ou seja, o Rogers provavelmente teve contato com o DSM-1 ou 2, né, antiquíssimos, né, que nem tem mais notícia. O problema deles era a gente, enquanto psicólogo, ficar assim, escorado nessas descrições, para apaziguar a nossa angústia frente à diferença do outro. Tipo assim, e aí, tem uma outra pessoa diferente de mim, eu estou na clínica. O que é que eu faço? Quando eu tenho um diagnóstico, digamos que eu já tenho quase que um caminho das pedras para seguir. A pessoa está com um diagnóstico de depressão, por exemplo. A depressão tem tais e tais e tais e tais e tais características. Então, eu vou tender a ver aquela pessoa como um deprimido que tem aquelas características. E eu só vou enxergar essas características. Eu não vou enxergar a pessoa que as vive. E, realmente, se aparece para mim alguém na clínica que está com depressão, como psicólogo, e aqui vai para todos nós, estudantes ou profissionais, né? Acho que para quem é profissional, isso que eu vou falar já é batido. Mas para quem é estudante, talvez seja novidade, ou não ficou muito claro. Estudar os critérios diagnósticos, as descrições diagnósticas, é uma obrigação. É uma obrigação. Roger, você está falando que você concorda com isso? Não é questão de concordar ou discordar. Isso é uma questão que fica para depois. Mas se eu recebo uma pessoa com depressão, eu tenho a obrigação de saber. E se eu não sei, eu vou estudar. O que é depressão? O que é que pode provocar? Quais são, mais ou menos, as manifestações comportamentais que tem? Que medicamentos geralmente são prescritos? Que efeitos tem esse medicamento na pessoa? Tá? Que são as reações. Até para eu saber isso, as reações de medicamento, para eu saber o que é a reação do medicamento e o que é reação, o que é o sujeito se comportando, para eu saber o que é dele, o que não é.
Eu tenho a obrigação de saber. Mas eu vou tentar enxergar, para além disso, aquela pessoa, aquele sujeito singular que vive com aquela depressão. Ou a vida dele que está deprimida. Por N fatores que ele vai me relatando e eu vou estar junto com ele. O que o Rhodes tinha medo é que, eu tendo um diagnóstico, eu me refugio nele, eu aplaco a minha angústia, tá, de não saber o que fazer, e aí eu só vejo o diagnóstico. Essa crítica dele é procedente até hoje. Mas, e aí vai o outro lado da moeda, por conta disso, o Rhodes tinha uma tendência a virar as costas para isso. Sim, eu não preciso, é quase assim como dizer, não precisamos de diagnósticos, basta ver a pessoa que está ali na minha frente e recebê-la e tratá-la como tal. Isso pode ser muito bonito, assim, falando, quando a gente lê nos textos dele, mas isso incorre no perigo de, eu não me interessa o diagnóstico dela, eu vou vê-lo enquanto pessoa, e aí eu não vou saber o que é depressão, eu não vou saber o que é transtorno bipolar, ou, por exemplo, pessoa que pode chegar para mim com transtornos alimentares. Esse desconhecimento diagnóstico pode me colocar em situações sérias, muito sérias, de condução mesmo do processo. Entende? Então, segundo, só terminando. Então, se existe hoje, e eu noto isso de algumas pessoas, felizmente não são tantas, dentro da ACP, que tem uma tendência, às vezes, preconceituosa contra descrições diagnósticas, é muito porque estão repetindo o discurso do Rogers sem fazer a devida crítica. Eu concordo com o Rogers que a gente não pode ficar se blindando ou colocando não sei quantas lentes nos nossos olhos, assim, em termos de diagnóstico, e esquecer a pessoa. Mas também cair no outro lado da moeda, no outro extremo, também não rola. Também não rola. Entende? Exato. Eu compartilho da mesma opinião, porque eu acredito que o maior problema é a questão de ser dogmático demais, né? Tanto de um lado como de outro. Porque veja, um problema grande que nós enfrentamos hoje é o fato de que nós temos um diagnóstico, nós vamos aplicar olhando esse diagnóstico, vamos aplicar para todas as situações. Então, a gente corre o risco de não ver a singularidade, a subjetividade de cada pessoa, né? Mas também é necessário o recurso de estudar os fatos que já ocorreram. É por isso que a gente tem um longo processo na academia, né? É por isso que a gente não para de estudar, né? Porque eu acredito que todas essas questões vêm se reinventando o tempo todo, né? O profissional ele não pode parar de estudar. Né? Eu acredito porque Canguilhan ele tem uma questão muito séria com essas questões. Né? Ele fala que a natureza que tenta ser aprisionada por nós, pelo fato de nós querermos estereotipar as coisas, ela ruge e ela age de maneira selvagem para tentar escapar disso, né? Então, por isso que nós temos N e N casos e a gente tenta, de forma geral, agrupar em um livro e dizer que tudo é assim, mas também eu acho que não é somente por aí, né? Vai a coisa. Uhum. E eu ainda ressalto, por exemplo, já que nós estamos dentro desse ambiente de pandemia, olha só, eu perguntei para algumas pessoas, colegas meus psicólogos, que estão fazendo atendimento online, o que tem aparecido mais em termos de queixa, seja de pacientes novos ou de pacientes antigos que agora estão sendo atendidos online. O que tem aparecido mais? Sono. O que tem a ver também com sonhos muito intranquilos. Olha só a temática do sonho voltando. Então, aquela pesquisa lá do Edson, nesse momento é muito oportuna. Tá? Ansiedade, isso aí ganha disparado. Angústia e luto. Esses são fenômenos clínicos que estão aparecendo mais. Então, é óbvio que eu vou ter que dar uma leitura maior nisso daqui. Eu, como profissional.
Seja se eu vou atender agora ainda online ou presencialmente depois, quando terminar a pandemia, quando for possível o atendimento presencial, né? Eu sei que as clínicas particulares agora estão começando a retornar, tá? Isso é outra história. Mas, assim, é muito provável que após a pandemia haja, assim, uma quantidade elevada de procura de pessoas, acho que o número vai aumentar muito, muito, e uma boa parte vai ser questões ligadas à ansiedade e luto. Então, eu vou ter que estudar questões da morte, a vivência do luto. Eu mesmo coloquei, só um parêntese, né? Eu coloquei no grupo dos meus estagiários um artigo recentemente publicado, em 2020, que fala de implicações psicológicas na vivência do luto na Covid-19. Então, olha, um texto fresquíssimo, fresquinho, desse momento. Mas, com certeza, outros textos, ou outras pesquisas e uma procura muito grande da clínica. Então, eu tenho que ler mais sobre ansiedade. Eu não lia nada a respeito. Vai ler agora, supondo profissional, tá certo? Estou falando disso, um profissional que já trabalha na clínica. Vou ter que ler mais sobre angústia, vou ler mais sobre depressão também, e outros fenômenos ligados ao luto, à morte. Entende? As pessoas que estão trabalhando, que forçosamente têm que sair de casa, aquela síndrome de burnout, por exemplo. Teve pelo menos umas 2 pessoas, colegas minhas, que falaram disso. Aí vão ter que ler mais a respeito, né, que tem a ver com o ambiente de trabalho, porque não é só o trabalho, é também o trabalho num ambiente de pandemia, correndo risco direto de contágio. Então, a ansiedade vai lá para a estratosfera. Vai para fora do planeta. Tá entendendo? Então, eu preciso estudar sobre isso. Não é só receber o outro enquanto pessoa, acolhê-lo, escutá-lo, compreendê-lo. Isso é importante? É importante. Mas eu preciso ver que essa pessoa está passando por um momento, por exemplo, de grande ansiedade. Eu preciso entender um pouco mais sobre ansiedade. Objetivamente falando, diagnosticamente falando. Entende? Se eu não fizer isso, eu corro um sério risco de fazer alguma coisa que possa ser um tiro pela culatra. Compreende? Professor, Fala. boa noite, primeiramente Boa noite. a todos. Eu achei super interessante quando você falou sobre essa questão da clínica, né, e da importância dos psicólogos realmente estarem preparados, porque recentemente eu vi uma reportagem falando sobre as ondas da pandemia, né, a onda do vírus em si, do comportamento dele, a onda das doenças crônicas que estão sendo negligenciadas na pandemia, que vai aumentar muito, e eles deram, assim, uma especificidade sobre as ondas dos transtornos psicológicos também, né, que realmente vai ser algo que exige uma preparação maior dos profissionais, estratégias para poder arcar com todas essas questões que nesse momento podem estar sendo negligenciadas, né? Até porque a gente não teve tanto tempo ainda para entender esse fenômeno, né? Mas eles já estavam alertando os profissionais para que essa onda iria acontecer e que eles teriam que estar preparados, né? Digamos que vai ter uma outra onda pandêmica, só que a nível psicológico. Não vai ser só do vírus, né? Digamos que esse passe, mas fica essa outra. Em maior ou menor medida, para N pessoas. Tá entendendo? Então vai ter essa onda. Se já está tendo esse ano, que dirá no próximo ou até em 2022? As repercussões, gente, desse momento ímpar, histórico que a gente está vivendo, teve precedente há 100 anos atrás. Nenhum de nós estava naquele momento. Então, a gente não viveu isso. Para nós é uma absoluta novidade. Essas repercussões ainda vão durar tempos. Vão durar alguns anos. Seja em que nível for. Né? Então, assim, de um ponto de vista, digamos assim, acifista, vamos aceitar esse fenômeno tal qual ele está se apresentando para nós, e vamos ver, do ponto de vista do arcabouço teórico prático enorme que a ACP tem, como que a gente pode responder frente a essa demanda humana. E ninguém pode acusar a psicologia rogeriana de não poder dar subsídio para isso.
Por exemplo, tem um livro do Rogers com outro autor, ele e outro autor, que eu esqueci agora o nome. Esse livro não foi publicado no Brasil. Chama-se... Tem uma publicação que eu tenho uma Xerox de Xerox, né? Que chama Manual de Counseling, ou seja, Manual de Aconselhamento. É um livro do final para esse livro. Como o próprio nome diz, é um manual. Ou seja, é um guia de, basicamente, ainda naquela fase não diretiva do Rogers, de técnicas de intervenção, de aconselhamento, não é de psicoterapia de longo prazo, assim, a perda de vista no tempo, muito focado, naquele momento, com ex-combatentes que estavam voltando da Europa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, só lembrando que a Segunda Guerra terminou em 1945. E esse livro, salvo engano, ele é de 49. Então, foi com uma coisa muito específica, ou seja, de fim de guerra, pegando todo aquele estresse, para dizer o mínimo, né? Todo aquele estresse pós-traumático dos soldados que estavam voltando da Europa. Daquele conflito armado, assim, inimaginável. Fora as questões médicas, físicas, que eles estavam tudo mazelado, né? Tudo acabado, mutilados e coisa e tal. Entende? Então, o próprio Rogers, ele teve esse trabalho muito grande de fazer um manual de aconselhamento, e, portanto, não era só para psicólogos, era para qualquer pessoa ligada às ciências humanas, ciências sociais, padres, pastores, qualquer pessoa que tivesse numa determinada posição de acolhimento, de escuta do sofrimento alheio, num determinado momento extremamente sensível e doloroso. Eu acho que a mesma lógica pode ser perfeitamente aplicada hoje, nessa situação que nós estamos passando. E tem. Não é difícil você encontrar pessoas ligadas a diversas abordagens, a ACP também, que estão trabalhando ou presencialmente agora, com todos os cuidados, né, em termos de manter distância, uso de máscara, aquela coisa toda, dentro de uma sala, seja no atendimento online, que essa também é uma grande novidade. Já era uma coisa que já estava começando a existir antes da pandemia, e agora amplamente sendo utilizado. Também é outra coisa que vai surgir daqui para o ano que vem, estudos, pesquisas a respeito de atendimento online, que é uma coisa irreversível agora. Isso faz parte da prerrogativa do trabalho do psicólogo. Não tem muita regulamentação ainda da parte do Conselho Federal de Psicologia, mas com certeza vai haver bem mais. E como psicólogo, supondo vocês estudantes que estão prestes a se formar e tudo mais, é uma opção de trabalho também. Então, pessoas que vão dar capacitações de como utilizar esse recurso de contato com outras pessoas longe, quando não for possível presencial, com certeza também vai haver. E vários estudos também, não só dentro da ACP, mas em outras abordagens. Como é que se deu isso aí? Né? Há muito pano para manga de pesquisa, muita coisa vai ser feita. E é uma resposta a esse momento assim, de crise sanitária e de crise afetiva de todos nós. De todos nós. O que mais, meu povo? Não sei se eu respondi mais ou menos o que você falou, né? Priscila, não é isso? Tá. Daqueles textos, gente, que a gente explorou aqui rapidamente, tem alguma coisa ali que não ficou muito clara ou que mobilizou um pouco mais vocês? Uhum. Ah, uma coisa que eu não falei.
né? Quer dizer, só passei por cima, que é o que é chamado as ações facilitadoras, né? Então, vou falar aqui muito rapidamente, porque isso aí é conteúdo para a gente ficar, assim, mais umas 2 ou 3 horas falando, né? E ações facilitadoras é alguma coisa que a gente sempre estuda. Embora, do ponto de vista conceitual, ela é muito fácil de você pegar a ideia, ela tem implicações pessoais muito mais fortes, e éticas também, né? E o Rogers, alguém comentou aqui, né, sobre a questão do atendimento online, pode até voltar um pouco, se quiser depois. Então é o seguinte, o Rogers ele coloca pelo menos 3 condições para que haja uma relação que seja considerada terapêutica. Então, a primeira delas, no texto lá daquele autor, aquele texto pequenininho, ele fala muito rapidamente, seria autenticidade ou congruência. Servem como sinônimos, né? A questão da autenticidade que o Rogers menciona responde àquilo. A autenticidade do terapeuta, ou seja, ele ser quem ele é, como ele está se sentindo, como ele pensa, como ele se sente naquele momento da relação. Não só ser autêntico consigo mesmo, mas ser autêntico na relação. Isso é importante. Não é só um papel social, você está ali enquanto psicólogo, psicoterapeuta que está dentro da sua sala de atendimento. É bem mais do que isso. É você estar muito bem consciente de tudo que está se passando com você, seja lá de que ponto de vista for, naquele momento da terapia, na sua relação com o paciente. Quanto mais autêntico você for, digamos, e na interação com o paciente, parece que o paciente vai percebendo isso, tanto mais incentiva, de certo modo, ao paciente ser autêntico consigo mesmo, sobretudo com uma segunda condição. Elas não têm uma ordem específica, não, gente. Eu estou falando aqui conforme eu estou me lembrando. Que é a compreensão empática. É uma certa capacidade que a gente vai desenvolvendo também, que não é fácil ter essa compreensão sempre, né? E nem é obrigatório que a gente tenha 24 horas por dia, mas naquele momento da terapia é importante. É todo o esforço que a gente tem de compreender a pessoa pelo ponto de vista dela. É claro que uma compreensão empática 100% ela é impossível. A gente nunca vai conseguir se colocar exatamente no lugar do outro. Nunca, isso é impossível. Mas como somos seres humanos, a gente faz parte de uma comunidade humana que a gente vive mais ou menos as impressões muito parecidas, isso permite que a gente possa nos aproximar da vivência do outro. E quanto mais a gente se aproxima da vivência do outro e manifesta e fala, e a gente age, a gente pontua, faz uma interpretação que demonstra que a gente está compreendendo, tanto mais a pessoa se sente escutada, confirmada, e mais ainda ela vai se aprofundando na própria experiência. Esse é um efeito da compreensão empática. Eu a compreendo, não é só compreender por compreender. Eu compreendo, mas eu também intervenho. Eu mostro que eu a compreendi, eu falo de alguma maneira, eu me expresso de algum modo, dizendo, olha, eu estou te ouvindo, eu estou te acompanhando, eu estou prestando atenção em ti, eu estou interessado em ti, eu estou interessado naquilo que tu está falando, e eu te compreendo, tá? Então, é super interessante nesse aspecto, a compreensão empática. Por fim, o que ele chama de consideração positiva incondicional, que para mim, do meu ponto de vista, é a atitude mais importante de todas, que eu acho que ela abre todas as outras, quaisquer condições que sejam, eu acho que não são só essas 3, né? Tem outras também, mas essas são as basilares. A consideração positiva e incondicional é eu aceito o outro como ele é. É só isso. Basicamente é só isso, mas não é só isso que é só isso. É você aceitar que o outro é diferente de mim. Eu sou diferente dele, ele é diferente de mim. É uma diferença radical. E ele tem direito de ser essa diferença, como eu tenho direito também de ser a diferença que eu sou em relação a outras pessoas. E que, aceitando essa diferença, eu não posso, nem quero, nem vou moldá-lo a uma ideia de saúde, a uma ideia de ser humano saudável, a uma ideia de ser humano normal, tá? Ou ideal, um ser humano ideal. Olha, ele está assim, assim, assado, ele é assim, mas seria bom se ele fosse de outro jeito.
Não. É aceitar o outro como ele é. A implicação ética disso é profundamente importante. É aceitar o outro na sua diferença radical, como eu falei anteriormente. Tá? Se você não consegue isso, pelo menos essa última, né, que na verdade é a primeira, né, digamos assim, em consideração positiva e condicional, as outras ficam praticamente bloqueadas. Você vai todo na parcialidade. Eu até duvido muito que até a tua profissão de psicólogo seja realmente efetiva, viu? Se você vai conseguir, porque não importa se é a clínica ou na ACP, o trabalho básico do psicólogo é lidar com a diferença humana nos seus vários níveis e em vários lugares. E se você não consegue transitar dentro, você olha, consideração positiva e condicional não quer dizer aceitar, ou não quer dizer concordar. Você não precisa concordar, você não precisa gostar. Mas há uma urgência ética em aceitar. Eu não gosto do jeito que a pessoa vive, mas ela tem todo o direito inalienável de viver do jeito que ele quer. Minha função não está aí. Não é mudar o outro. Minha função está em acolher a partir daquilo que ele traz para mim como demanda de sofrimento. Se eu sou uma pessoa, digamos, que sou contra o aborto e começa a atender uma mulher que ela relatando entre tantas coisas que ela faz aborto como quem muda de roupa. Mas se não foi essa a questão que a trouxe para o atendimento, não sou eu que vou trazer esse assunto à baila numa intenção consciente ou inconscientemente de dizer, mais ou menos, fazer com que ela pare de fazer isso, porque eu pessoalmente sou contra. Eu estou quebrando a ideia da consideração positiva e condicional. Entende? Eu acho que a pessoa não tem essa capacidade de aceitar a diferença do outro. Eu acho que vai ser muito complicado a atuação dela como psicólogo em vários campos, creio eu. Tá? Basicamente, essas são as condições facilitadoras do processo de crescimento pessoal proposto pelo Rogers. Tá certo? E isso é uma coisa que vocês veem em vários textos dele repetido quando ele está falando de clínica. Tá bom? Professor, no chat, diz aí, cara. Aqui a Priscila comentou rapidamente acerca do atendimento online. Ela falou que assistiu um vídeo de uma psicóloga falando que os efeitos da terapia online é parecido com a presencial. Infelizmente, não sei exatamente quais estudos eram esses, mas achei interessante. E a Késia perguntou se a gente vai falar aqui sobre o dia e horário do grupo. Certo. A gente fica com esses dois últimos comentários e a gente vai passando para os finalmente. Olha só, né? Uma psicóloga que atende online já disse: os efeitos terapêuticos são semelhantes, realmente não vão ser idênticos a uma terapia presencial, óbvio, né? Por vários fatores. Mas se ela diz que há efeitos terapêuticos mesmo nessa relação, mesmo à distância, então isso mostra que há também, por conta disso, essa viabilidade. Isso é bom. Pena que a pessoa, como você disse, né, não disse que estudos são. Né? Mas é interessante. Qualquer um de nós que conhece alguém, mesmo nas redes sociais, mesmo que não tenha nenhuma intimidade, mas que você sabe que atende online, eu acho que não custa nada fazer simplesmente uma sondagem, uma pergunta. Vem cá, realmente é efetivo? Tem essa efetividade? Tem essa efetividade mesmo? De escuta, compreensão, acolhimento e tudo mais, mesmo à distância? Entende? É uma pergunta que é disparadora e a pessoa fica à vontade para falar. Então, assim, é bem interessante mesmo. É muito legal. E sobre nosso novo dia e horário. Naquela votação lá no grupo, parece que teve, assim, foi uma votação meio apertada, mas parece que ficou dia de sábado, quinzenal, tá, gente? Quinzenal, isso não mudou. Dia de sábado às 14 horas. Então, a próxima vez que a gente se encontrar, vai ser nesses termos, tá certo? No grupo eu vou ver direitinho qual é o sábado mais interessante. Tá bom? Professor, ficou bem próximo a respeito do sábado. Teve uma votação expressiva no sábado de manhã, aí horário a definir, e no sábado às 14 horas.
seria no período da tarde, né? E um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Mas é isso. Mais alguma coisa, professor? Não, gente, por mim não. E também, mais uma vez, né, no grupo a gente vai ver as próximas temáticas, e aí vocês fiquem à vontade para colocar as sugestões de vocês, tá certo? E foi um prazer falar sobre Rhodes, é o que eu estudo muito mais, eu gosto disso aí, e a gente vai trocando figurinhas, né, via grupo ou no privado, não tem problema, qualquer pessoa que não queira, não sentir a vontade para se expressar aqui, pode fazê-lo depois, nenhum problema com relação a isso. Fica a dica, né, realmente do Tornar-se Pessoa, vocês têm aí ele em PDF para estudar quando quiserem, a partir da necessidade de vocês. Então, e se tiverem qualquer pergunta, podem fazer ainda, se quiserem agora, ou depois mesmo. Tá certo, gente? Mas por mim, foi tudo agora. Só fazendo. Eu agradeço muito, mais uma vez, a atenção de todos. Isso. Só fazendo um comentário. Desculpa. Peraí, Nenete, tá o João que vai falar? Fala aí, João. Mas pode falar primeiro. Não é uma pergunta sobre a aula, mas pode fazer Não, pode você. Olha agora, homem. É uma pergunta sobre o Rogers. Eu não sei se eu entendi errado na aula, mas você falou que ele era meio distante da filosofia, né? Uhum. E, assim, eu tinha duas dúvidas, né? A primeira era, assim, por que ele tinha esse certo afastamento? E a segunda é como que ele abordava certas terapias de cunho existencial, por exemplo, pessoas que sofriam de angústias existenciais. Cara, é assim, não é que ele não queria ou não quisesse ou tinha preconceito, não era nesse naipe. É porque realmente os objetivos, os interesses deles destoavam muito mesmo. Outra, não havia muita publicação a respeito, pelo menos assim, dessas filosofias em inglês, assim, muito disponível. A mente, a educação muito pragmática do Rogers, não só dele, mas da psicologia norte-americana de modo geral, era meio avessa à filosofia. Poucos eram interessados nela. Dentro do humanismo, eu já mencionei aqui, né, nos outros encontros, dentro do humanismo e psicologia, do movimento, o cara que mais tinha circulava com bastante facilidade nessas filosofias era o Rolomei. É um contemporâneo do Rogers. Ele está noutra vibe, ele está mais na psicologia existencial mesmo. Tá certo? Então, nos textos do Rolomei, que é outro autor que tem pouco livro editado ainda, né? Infelizmente. Mas se você encontra fácil a bibliografia dele em sebo virtual, até por preços bem acessíveis, né? De vez em quando você vê os diálogos dele constantes com essas filosofias, sempre trazendo para a psicologia. Ele não é um filósofo comentando filósofos. Ele se apropria mesmo desse saber filosófico e traz para dentro da psicologia. Ele operacionaliza isso. Tá certo? Quando, por exemplo, você fala da questão da angústia, uma coisa é você falar da angústia existencial, ou como é que o Sartre via a angústia, como a gente viu lá naquele encontro último nosso, ou Heidegger, ou Kierkegaard, né? Não. Para o Rogers, uma clínica acepista, eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que está em angústia, está angustiada. Como é que ela vivencia isso? Como é que ela expressa essa angústia? Para mim, nesse aqui e agora. Independente das filosofias, independente de como é que eu vou interpretá-la. Com certeza eu não vou ficar discutindo filosofia com o cliente. Eu vou pegar o que ele está me falando e transportar lá, aqui na minha cabeça, eu vou rever tudo que eu sei sobre angústia, no Heidegger, por exemplo, e aí eu estou me lembrando disso e eu não estou prestando atenção no que a pessoa está falando. Tá? Né? Para o Rogers, angústia, já que você perguntou, para ele, a manifestação da angústia, em qualquer das suas modalidades, na clínica, significa que a pessoa está chegando perto, ela se aproxima de conteúdos pessoais, aos quais, para ela, está começando a gerar desconforto, está começando a gerar incômodo, que se manifesta em forma de angústia. Então, para ele, é como se fosse um termômetro na clínica. Ou seja,
Quanto mais eu estou vendo meu paciente se angustiando, tanto melhor. Quer dizer que ele está se aproximando de conteúdos dele que antes ele não se aproximaria. E que aí eu tenho que ter cuidado, manejo, acolhida, escuta, para não forçar a barra. Para não jogar o sujeito logo de encontro àquilo que lhe angustia, e aí o que acontece? Ele muda radicalmente de assunto, não vai mais falar disso, ou ele pode até mesmo deixar a terapia. Aí lá na frente, depois que ele lidou com todas essas questões que para ele eram muito dolorosas, a tendência é essa angústia diminuir, é essa angústia desaparecer. Entenda, ele está vendo como um fenômeno clínico. Ele não vê do ponto de vista existencial de um filósofo. Entende? Mas tinha gente perto do Rogers que estudava bastante filosofia, sim. Ele sabia da existência, óbvio, mas, digamos assim, ele tinha aquela consciência de que para o que ele trabalhava, nos anos 50, anos 60, essas filosofias não ia acrescentar. Não iria acrescentar muito àquilo que ele estava descobrindo na pesquisa. E eu acho que ele tomou uma decisão boa. Eu não vejo nenhum problema nisso. O Rhodes não perde em riqueza porque ele mesmo não fez esse trajeto com a filosofia. A gente faz isso. Enriquece a ACP, com certeza. Mas ele não ter feito não significa que o Rhodes é pobre, conceitualmente. De jeito nenhum. Se a gente for botar só os livros de ACP dele, de outros e tudo, dá para encher uma estante bem grande. Então, bibliografia, tem. Pesquisa, tem. Arcabouço teórico vasto, tem. Então, ele não é um psicólogo pobre do ponto de vista conceitual. Tá entendendo? Tranquilo, Mati? Beleza? Então, pronto. João, ok? Acho que sim. Uhum. Então, gente, se ninguém se manifestar, mas a gente pode encerrar, então. Antes de alguém tiver alguma observação a mais, lembrando do formulário de frequência que já foi enviado, lembrando que os encontros ficam gravados e são disponibilizados no meu canal do YouTube, Blogueiro. No Instagram tem um link na bio. Quando você clicar, vai abrir um site com várias páginas. Grupo do WhatsApp, formulário, texto dos encontros, indicação de leitura. E lá embaixo tem encontros anteriores. Quando você clicar, vai para uma playlist no YouTube, onde tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E provavelmente ainda hoje, o quarto encontro, ok? No mais, obrigado a todos. A gente se conversa pelo grupo do WhatsApp para ver como vai ficar a questão de horário, como vai ser a temática do próximo encontro, né? É muito bom ter vocês aqui. E, professor, finalize aí. Gente, obrigado pela atenção de vocês. A gente vai conversando, continua conversando sempre. E espero que todos continuem bem no meio dessa pandemia. Segue o isolamento, fique em casa se for necessário. Se for sair, todos os cuidados. Não aglomerem. Não aglomerem. Se tiver que sair, saiam. Contato, sim. Aglomeração, não. Por enquanto. Tá bom? Abraço, gente. A gente vai se falando. Abraços, boa noite.